Olá, seja mais. Opa, continua, sem importância no celular, seja bem-vindo a mais um podcast de tudo um pouco. A gente gaguejou no começo, mas faz parte. Não tem corte, não. Aqui é assim mesmo, a gente faz e sobe o vídeo sem cortes, tá? Falou, gaguejou, falou errado, o público que vai julgar. Hoje trazemos uma convidada especial que é fanzona do mundo geek, aliás, ela trabalha ligado a isso, é a Thay Leal. E seja bem-vinda, fala. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Você é maravilhoso. Eu adoro muito os seus trabalhos, inclusive seus podcasts são maravilhosos. Ah, legal, fico feliz que você tenha visto. E aí a gente está criando ainda o público, né? Uhum. São 2 anos que foram muito lentos. Nós conseguimos fazer alguns, mas existimos, estamos lá. Então, antes da gente entrar de fato na conversa, eu queria agradecer nossos patrocinadores. Abra a câmera aí, que é o Maranguape Shopping Mall, onde a gente está, onde fica o estúdio. Podcast de Tudo Um Pouco, é o nosso canal. A Software Fibras, que tem 25 anos, e a Binclass, tá? A loja aqui no shopping, uma marca muito conhecida no Ceará. Tá? Agradecer aí, a gente veste Binclass, ó, Binclass. Sim. Tá? Deu um look aí, várias looks para a gente, tem algumas. Eu visto muito a Binclass, não é assim, eu estou falando, o meu patrocinador, mas ele realmente me arranjou uns looks, ou seja, umas camisas, porque eu fico escondido aqui, então preferi. Mas a gente tem uma parceria legal e eu sempre coloco uma camisa da Binclass e você dá um pulo aqui no Maranguape Shopping Mall e vem comprar Binclass. Se você mora em Fortaleza, procura um Binclass aí em Fortaleza, e se você mora fora dos estados que tem a Binclass, pode entrar no site da Binclass e, de repente, comprar à distância as camisas e os produtos da Binclass, que são de alta qualidade. É uma história muito bonita que depois a gente vai contar trazendo o gerente ou um dos colaboradores ou o próprio designer, conta a história, né? Com certeza. Ela é de uma marca que tem mais de 12, 14 anos por aí, que foi inspirada na Itália, na moda italiana, que é uma moda masculina muito forte mundialmente. Sim. Então, tudo feito lá. Thay Leal, me conta, hoje, te conheci aqui no piso do shopping, Sim. na loja da Yume Costumes. Então fala da loja, dos produtos, desse seu jeito de atendimento, que eu estou vendo que a galera geek para lá e fica horas conversando. Sim. Assim, eu conheci o mundo geek de modo geral. Acho que basicamente todo mundo, né, teve assim a infância que passou muito por aquela fase de assistir Dragon Ball, assistir Naruto, que foi a minha fase do mundo geek, quando eu conheci, passava muito na Cartoon Network. Nossa, eu era muito fã, principalmente que passava, eu lembro como se fosse hoje, passava nos dias de quarta e quinta-feira na Cartoon Network, e eu ficava esperando meu pai chegar para poder colocar a Cartoon Network para mim, para eu poder assistir na televisão. Então, meio que eu já gostava, já estava assim, ali um pouco ligada na cultura asiática. Eu conheci a Yume Costumes quando eu vim... Bom, a Yume Costumes, para a gente dar uma contextualização, é um quiosque que vende produtos do público do mundo geek, né? E afins, né? Tem uma identidade ali para algumas outras coisas também, para gamers, né? Isso. Para o geek e o gamer são parecidos, são bem parecidos. Eles estão caminhando sempre lado a lado, mas sabe? conceitualmente são personas públicos diferentes. Sim. Eu conheci a Yume Costumes quando eu ainda estava grávida e eu vim morar aqui no Maranguape, porque eu não sou daqui, eu sou do estado de São Paulo, porém eu morei em outros estados também, inclusive o meu último estado que eu morei foi o Minas Gerais, eu morei em Belo Horizonte. E quando eu fiquei grávida, eu vim morar aqui, no estado do Ceará, porque eu conheci meu esposo lá e ele era daqui, eu descobri que ele era daqui trabalhando com ele numa padaria. Aí, um dia, eu resolvi vir conhecer o Shopping do Maranguape, que era muito bem falado. O Shopping do Maranguape, ele é o único shopping que a gente tem aqui no Maranguape, muito bem falado, que ele era bonito, que ele era grande, que a árvore de Natal daqui era bonita, e eu vim conhecer. Isso foi um mês antes do meu filho nascer. E aí eu conheci a Fernanda, que trabalha lá na Yume Costumes, que é uma das nossas vendedoras que a gente também tem lá. E aí eu comprei um chaveirinho da Sailor Moon. Fiquei olhando, eu falei assim, amor, tem aqui uma loja que vende coisas de anime, eu sou muito fã de anime.
E aí eu fui e comprei um chaveirinho que meu esposo me deu, que eu tenho até hoje esse chaveirinho guardado. Foi um chaveirinho da Sailor Moon, porque foi um dos primeiros desenhos que eu assisti. Já. Porque o primeiro que eu realmente assisti foi o Naruto. Aí depois eu vim passando pra Sailor Moon, que aí eu comecei a assistir e peguei, assim, a vibe de gostar mesmo de assistir anime, Quantas sabe? séries tem? Quantas sequências de, de Narutos tem? Quantas versões? Você pode dizer Rapaz, assim, nesses anos todos, porque eu tenho uns amigos que jogam game comigo tem. e eles estão sempre dizendo, saiu uma nova série do Naruto, aí tem situações que o Naruto passa e que a galera fica com os spoilers assim, não queria desse jeito, como um filme, as séries de desenho animados, né? Ou seja, de animes, né? Eles saíram, conta a história, eles saíram do papel, eram desenhos e viraram animações e ganhou o Sim, mundo. o Naruto, se eu não me engano, ele começou a história lá do Masashi Kishimoto, começou, eu acho que foi no ano que eu nasci, em 1997. O Naruto já é um anime, assim, muito antigo, mas eu acho que no total, assim, da sequência do Naruto é o Naruto clássico, o Naruto Shippuden, e aí entra com o Boruto, que é o filho dele, que é a continuação, que já o Naruto, ele já é um Hokage, né? Ele conseguiu se tornar um Hokage, que era o sonho da vida dele. Eu sou aquele, porque a história do Naruto é sempre aquela história de tipo de superação, né? Ele passa por processos de bullying, ele passa por ser aquele menino que ele nunca é escolhido para nada, né? Mas ele tem um potencial enorme de crescimento, tanto que no Boruto já antecedendo a história do filho dele, já tá ali, ele já é um Hokage, ele já tornou aquilo que ele tanto sonhava realidade, né? E é sempre acreditar que os sonhos, eles realmente podem se tornar realidade. Deus, ele sempre abre a oportunidade, ele vai te dar a oportunidade, e aquela oportunidade é você saber acolher e fazer pro bem, para que o seu sonho acabe se tornando real. Eu acho que eu enxergo muito Naruto nisso, sabe? Apesar da história do Naruto ser triste e tudo mais, é porque ele perde o pai, ele perde a mãe, ele vive sem os pais, né? E ele mora, assim, ele foi criado, né, pela vovó Tsunade, que e também pelo Jiraiya ali. Então a gente sabe que foram assim pessoas muito especiais pro Naruto, né? E é o que eu sempre falo assim, Deus ele sempre dá as oportunidades. E se você um dia deseja ou almeja alguma coisa na sua vida, lembre-se que Deus ele vai te dar a oportunidade e você vai trabalhar por aquilo. Fazer o que o Naruto fez. Simplesmente abriram uma oportunidade para ele que ele queria ser Hokage e ele aproveitou aquele momento que ele tinha para ser um bom, né, um bom ser humano, porque apesar da história triste dele, a gente sabe que muitas coisas assim, a gente tem muitos vilões na história do Naruto que também tem uma história triste e decidiram se tornar Akatsuki, né, que já ali já é os vilões da história. Mas a gente sabe que o Naruto, apesar da história triste dele, ele decidiu pegar e acolher esse sonho que ele tinha, né, de ser um Hokage e realmente fazer com que aquilo se tornasse real. Então eu já deixo para todo mundo aqui que se vocês quiserem, é real, vocês podem tornar o sonho de vocês real. Só basta fazer o bem. Fazer o bem sem olhar quem. É o que eu digo muito, eu falo muito para os jovens, né? Quanto mais eu puder conscientizar que Deus, ele sempre tem que estar acima de tudo. E que levar sempre o lado bom dos animes. Pensar em histórias boas dos animes, né? Para que o anime seja, assim, uma força para você continuar. Eu já vi, já chegou histórias para mim, por exemplo, de uma moça, né, que brigou com o pai e por conta da história do Naruto, ela conseguiu realmente assim viver em paz com o pai dela. Porque um anime, em modo geral, ele não é só um desenho. Ele une as pessoas. Quantas pessoas, quantos jovens hoje foram salvos, eu digo assim, salvos mesmo da depressão, do suicídio e tudo mais, por conta de anime. Por conta que se enxergou naquele personagem e falou assim: eu não vou deixar a minha vida acabar por conta de uma depressão, por conta de um suicídio. No tempo que eu trabalho na Inhumei Costumes, eu vi muitos adolescentes assim, que passaram, me contam situações, né? Não só adolescentes, mas jovens, adultos, assim também, que passaram por situações muito difíceis, ainda mais agora, porque querendo ou não, a gente está aí, né, com a questão da dengue, a gente sabe que às vezes é difícil. Pessoas que perderam entes queridos ou que se separaram, né, tipo assim, de alguém que gostava e que o anime, no geral, trouxe, assim, uma salvação, sabe? Que foi ali o caminho para poder juntar todo mundo. Juntar e reunir família, sabe?
Então é o que eu digo, o anime ele vai muito além do fato de ser só um desenho. Eu acho que é mais uma união de pessoas. Pessoas que passaram por processos difíceis na vida, que estão passando, sabe? Mas que precisavam de um motivo para poder continuar. E quantas pessoas que, através dos animes, não conseguiram superá-los até a si mesmo. Se surpreender com coisas que achava que não conseguia, mas consegue. Entendeu? Então, assim, no tempo que eu tô lá na Yumi Costumes, eu realmente, assim, percebi que a vida, ela pode ser difícil. Mas se a gente almeja e a gente deseja que aquilo se torne realidade, eu penso muito que fazer o bem sem olhar quem é a melhor opção que você tem. Você não agrada só a pessoa que você está ajudando, mas você também agrada a Deus. E Deus, ele sempre tem que estar à frente de tudo. Eu gosto muito de anime porque a gente sabe que também a gente não fala só ali da cultura japonesa. Tem muitos animes que também falam sobre Deus. E as pessoas não sabem disso. Porque conseguem ver só como se fosse um desenho japonês. Mas não é. Ela vai muito mais além disso. Tá, vamos pegar essa deixa sua sobre a mensagem que você passa em função da identidade que você tem com a cultura geek, vamos botar assim, o mundo, tirar a palavra mundo, botar cultura geek, que é uma identidade, Sim. é um modo de vida, são como as pessoas têm vidas minimalistas, que está em moda tirar consumos, ter menos é mais, né? Está em moda também. Sim. A cultura asiática, principalmente o anime, também já teve muita alta. Tá hoje não está tão forte, já tem a identidade, já tem seu público, mas ela parou de crescer, ela continua crescendo. Ela continua crescendo esse público. Nós podemos dizer que jogos também pixelados com animes ou tipo Pokémon. O Pokémon leva um pouco. Pokémon, eu joguei Pokémon, eu achei uma graça, que é uma técnica, né? De ampliada. Como é que é o nome, Samuel? Inteligência ampliada, não? É a inteligência artificial que você fala? Não, é porque ele tem um nome certo. Deu branco aqui, porque você está ali com o celular pegando o mundo real e. Sim. Realidade. Realidade virtual. Realidade virtual. É a do Pokémon Go. Realidade aumentada. É o nome da técnica. Então, você está vendo os lugares e aparece o Pokémon para você jogar. Para você, porque ele está dentro. Então, vai ser uma realidade aumentada. Rapaz. Então, essa técnica inovou e isso foi feito com o jogo para testar futuras coisas. Como, por exemplo, a gente está entrando aqui no nosso papo, eu queria que a sua loja. Então, você pode não ter nada nas prateleiras, mas quando o cara aponta a câmera, vai aparecer vários produtos e você não colocou nada de estoque. E ninguém vai mexer nos produtos. Uhum. Mas futuro vai ser assim, você vai entrar nos lugares que não vai ter nada, mas você vai entrar numa loja virtual com realidade aumentada e você vai ver os produtos. Isso já tem projetos de galpões nos Estados Unidos e vários lugares para fazer isso. Eu não vi ainda o resultado disso, mas ela foi criada para como também foi criado para várias tecnologias novas, como a gente está vendo aí a inteligência artificial, que está muito forte. Inclusive, você falando desse negócio da realidade, né? E eu tinha, assim, teve uma época que eu assistia novelas na Globo, né? E teve até uma novela que eu assisti que falava exatamente sobre isso. Ninguém ia na loja, porque na loja física, aquelas roupas em específico, que eram mais especiais, assim, você colocava basicamente um óculos de realidade virtual. E ali você fazia a compra e a venda, né? Você conversava com o vendedor e fazia a compra e venda exatamente dos produtos que não estavam na loja física. Eu acredito que assim, né? No mundo dos jogos, a gente já sabe que a gente também tem pessoas que já trabalham com a questão da realidade virtual, né? Com a realidade ampliada já. Em relação a jogos também. Inclusive, eu falo assim, esse negócio dos jogos, né, da realidade, assim, de já ser mais ampliada e tudo mais, começou lá na época tanto do Nintendo Wii, né, porque a gente tinha o Nintendo Wii que a gente ficava com os controlezinhos e a gente tinha que ficar em cima de como se fosse uma balançazinha, porque aquele o Nintendo você joga desse jeito. Então, é bem antigo, se for para pensar, eu acho que
Tô falando aí de um jogo de 2010, 2011, quando eu jogava. Minha madrinha ainda tem esse Nintendo Wii até hoje, ela não larga, porque ela adora. Aí depois veio a Xbox, né? Veio o Xbox que é da Windows, se eu não me engano, que iniciou com o Kinect, que é a câmerazinha com sensor de movimento. Tanto que o Just Dance, né? O Just Dance a gente não consegue dançar ele com o controle. Você tem que fazer realmente o movimento. Você vai estar ampliando na televisão e você mesmo vai estar dançando, fazendo igual ao que a pessoa. Você tem que fazer a performance Exato, a performance mais parecida com que a inteligência artificial montou para você. Ou seja, uma cópia de algum dançarino, ele pegou movimentos e multiplicou, né? Pois é. E aí, em 2016, eu lembro que realmente começou o Pokémon Go, que você falou, né, do Pokémon. O Pokémon Go tinha começado realmente. Eu lembro que teve uma explosão aí em 2016. Todo mundo fazia de um tudo para poder, né, jogar. Na época eu não tinha telefone, eu não sabia como funcionava. Só que o pessoal, eu morava em Recife na época. E o pessoal costumava muito sair de casa, marcava assim um horário. Gente, vamos sair 14 horas para jogar Pokémon Go. Nessa época ficava super lotado o parque que a gente costumava dançar K-pop, que eu fazia ensaio de K-pop e me fazia apresentações em eventos como o Dia da Coreia, que acontecia no colégio que eu estudava, porque o anfiteatro lá era grandão. E também como eventos como Igaralol, Supercon, né, que é a super convenção que também acontece em Recife. E aí, eu lembro que teve uma explosão, assim, no Pokémon GO em 2016. E quando começaram a lançar realmente essa como é que realidade... você escreve K? Pop é P-O-P. E o K é como? É K-pop. É K-pop. É só É K-pop. só o K. Isso. K é De K, Coreia. de Coreia, pop. Isso. E o pop é o pop coreano, que seria. Tá, então aquela febre de danças Expandiu por conta... Assim, eu entrei nesse mundo do K-pop em 2013. Quando, assim, muito antigo, da época que nem o BTS Como é ainda que é existia. aquela música do K-pop que ganhou O Gangnam Style, que você fala que tem 1 bilhão. aquele Pronto, eu gordinho sou dessa. dançando? Como é que é? Opa, Como é que Gangnam é? Style, que ele faz até a dancinha do Fala assim, cavaleiro. como é que é a frase, o refrão? É porque Como é que é? é Opa Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Então, e aí ele faz a coreografia e a Isso. música tem um ritmo de pegada de DJ, de dance, de música. Opa, em coreano, é uma forma das meninas chamarem os meninos de forma carinhosa. E Gangnam Style, Gangnam é o bairro mais rico de Seul. Seria tipo... Então, as estrelas de Gangnam Style, ou seja... Isso, estilo Gangnam Style. Style é o estilo. Style, né? ok. Que é aquele estilo rico mesmo, que anda de terno. Então, um pouco... Eles criaram uma escola de youtubers, de influencers e de celebridades. Isso. Né? Através daquele projeto, a Coreia apareceu no mundo com um mercado de jovens ligado à cultura geek e afins, jogos, dance. Porque, basicamente, todos os eventos, como Sana, aí agora vai acontecer, por exemplo, o Anima Expo. Sana, exemplo, Anime Friends, o Sana, o Anima Expo, o Supercon, né, também, a CCXP, né? Então, esses eventos normalmente não englobam ali só a questão de sempre estar... antigamente era só jogos, né? Aí começou a entrar o anime, né? Começou a ficar muito famoso o anime, aí começou a entrar... Aí o anime foi sendo inserido nos eventos. Depois, em 2016, quando a gente teve, assim, um impacto muito grande com a questão do BTS, porque eu lembro que foi até... Blood, Sweat and Tears, que foi a música deles que estourou, que teve 1 bilhão de visualizações, acho que tá chegando até mais, né? E aí a gente realmente teve aquele envolvimento de colocar o K-pop dentro das áreas dos eventos. Acredito que também seja mais, assim, antigo, né? Também de trazer eventos que sejam só do K-pop ali, do pessoal. Só que o estouro mesmo foi em 2016, quando aconteceu do BTS ficar muito famoso, não só nas rádios, mas também como ele ficou famoso no YouTube e outras redes sociais. Então, acredito que através do BTS muita gente acabou conhecendo outras bandas de K-pop, porque se for para pensar, a Coreia em si, ela não tá englobando ali só o K-pop, ela engloba também os doramas, que
Já deixo aqui minha deixa de dorama ser muito bom. Dorama realmente é muito bom. Eu sou fã de dorama. É a novela coreana. Vamos falar um pouco dessa moda. Eu vi gente que não tem a mínima identidade com geek, com nada da cultura asiática, mas ficaram loucas pelas novelas coreanas. Tá uma febre. Tá. Né? Eu vou falar aqui com uma cuidadora da minha mãe, estava assistindo e disse que não, são novelas, só que ela tem nichos de roteiros. Uhum. Conta aí pra gente quais são os que ela atinge. Elas são um pouco modernos e agressivos em alguns comportamentos modernos, né? Sim. E passam isso, assim, essa liberdade de expressão, né? Porque aí nós estamos falando da Coreia moderna, não da Coreia antiga, da Coreia fechada. Nós estamos falando da Coreia do Sul. Isso. Que revolucionou-se, para quem não sabe. A Coreia, quando se separou da Coreia, que ficou Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Coreia, em 10 anos, ela mudou completamente pela educação. Então, só para a gente ter ideia, o currículo de estudo do coreano, ele é obrigado a aprender a língua e alguns dialetos coreanos, é um país pequeno, mas ele é obrigado a falar fluentemente inglês e escrever em inglês, e eles produzem muita tecnologia por conta de ter a segunda língua como inglês. Sim, tanto que hoje, assim, falando sobre também um pouco da tecnologia, aí eu já englobo ali no meio dos doramas que também englobo. A Samsung, eu sei que é uma das maiores marcas e o pessoal sabe. No começo assim... Sei nem como é que se escreve dorama, mas eu tô botando em português. Dorama. Tá certinho. A Samsung, a gente sabe que é uma das maiores empresas que consegue até, às vezes, assim, tá ali pau a pau com a Apple, né? A gente sabe que a Apple também é uma empresa grande, assim como a Samsung. Hoje, a tecnologia coreana, ela é, assim, revolucionária, sabe? Muitas coisas que a gente tem aqui no Brasil são muito fabricadas na região da Ásia. Coisas que eu digo de tecnologia mesmo, sabe? A LG, por exemplo, é uma empresa, se eu não me engano, da Ásia, assim como a Samsung, que também é. A Honda é uma empresa da Ásia, né? A Honda também foi uma das primeiras empresas que chegou aqui no Brasil. Eu acho que a Honda é japonesa. A Honda é chinesa, mas engloba a Ásia também, porque a Ásia, dorama, na realidade, não só Toyota ali... japonesa. Engloba Japão, China, sabe? Sim, dorama... Taiwan e várias tem toda uma estrutura. Você vê eles são muito parecidos, mas na verdade, quando você vai ver... Pois se a gente for falar de economia, que não tem nada a ver com o nosso papo aqui, existe uma briga enorme entre o Japão e a China por dominar a independente Taiwan hoje, que é um papo político totalmente fora do que a gente está conversando, para a gente não entrar por... Bem que o programa é aquele tudo um pouco. Mas, por exemplo, Taiwan, os tigres asiáticos, na verdade. Sim. Aí tem várias nacionalidades ali em torno de Taiwan, que são chamadas... Foi a nova economia asiática que deu um grande salto, que há 10 anos atrás eles começaram a explodir. Hoje já estão mais equilibrados. E a China tem dominado e liderado a economia mundial, junto com o Brasil, Índia e União Soviética, no chamado BRICS, com uma perspectiva de um novo desenvolvimento mundial. Mas tem a Europa, tem os Estados Unidos. Como é que fica essa cultura oriental? É forte em todos esses continentes? Ou só no Brasil, que ele também, assim, o Brasil aderiu, o europeu, o americano, todas as nacionalidades aderiram à cultura geek? Eu acredito, assim, que a cultura geek, na verdade, ela foi mais aderida, assim, pela região mais América e europeia também. Porque hoje eu abro o Instagram, o que eu vejo é americano, europeu, brasileiro também, porque vou contar que muitos brasileiros também gostam dessa cultura, né? E eles englobam, assim, muito ali em anime, K-pop, dorama. Então, tanto que, por exemplo, o BTS foi um dos únicos grupos de K-pop que já teve, assim, no topo da Billboard, né? Ganhando prêmios em seguida. E era um dos meus favoritos do BTS é o Jungkook. O Jungkook, ele foi o único coreano, até onde eu sei,
tá? Pessoal do K-pop, por favor, não me julgar, porque eu não lembro. Mas ele foi o único coreano, que até onde eu sei, que fez show na Times Square. Que chegou falar assim: oi, gente, eu tô aqui na Times Square, vim fazer um show. De surpresa, porque pronto, o BTS, até onde eu sei, é um dos poucos grupos de K-pop, embaixador da Yves Saint Laurent, embaixador, por exemplo, também dessas marcas que são a Dior, por exemplo. O Jimin era embaixador da Dior, e o Jimin, ele faz parte do BTS também. O Jungkook era da Calvin Klein, o Yoongi era da Yves Saint Laurent, sabe? Então, assim, Eles agregaram valor às marcas para um público jovem que não tinha pois a é. visibilidade dessas marcas. Então, eles atrelam muito a questão de identidade, né? Associando a cultura a novas identidades que saíram do asiático e incorporaram outros mercados. Tanto que quando eu fui a São Paulo, né, eu fiz uma visita para minha madrinha no ano passado. Eu andei no shopping, no Anhangabaú. Quando eu olhei assim, que eu vi uma loja da Calvin Klein, que eu vi um pôster gigantesco do Jungkook, né, todo modelo ali, vestido a roupa da Calvin Klein, eu falei assim, o BTS venceu, realmente, porque a gente não espera, né, porque assim, o K-pop antigamente ele era muito desconhecido. E quando foi em 2023 que eu vi aquele baita posterzão, até tirei foto com um pôster gigantesco que tinha do Jungkook ali, eu falei assim, realmente o BTS cresceu muito. Porque teve uma época ainda, assim, que eu fiquei um pouco desligada, assim, né? Deixei um off ali no mundo do K-pop. Eu tava mais ligada ao mundo dos animes. E ali, eu comecei a perceber que o K-pop, os doramas, englobando ali o mundo da Ásia em geral, existe uma coisa que eu vejo assim que hoje os jovens hoje em dia estão atrelando muito, estão aderindo para si, o autocuidado. Porque eu acredito que o que chamou a atenção muito hoje do público, não só do público mais jovem, como do público também mais velho, foi a questão do autocuidado que eles têm com si próprio. As meninas andam super bem arrumadas. Elas andam sempre com aquelas roupas bem fechadinhas, bem vestidas, sabe? Os homens também têm aquele autocuidado de de ter aquele, né? De usar um shampoo específico pro cabelo, de ter aquele autocuidado com si próprio, de passar creme também, porque isso acaba trazendo também para as pessoas que assistem uma questão de se cuidar, sabe? Isso aí é uma questão de higiene também, né? Assim, Isso. é saúde, né? E é um dos mercados que mais cresce hoje com a questão dos produtos coreanos de auto beleza. Os produtos de estéticas e saúde, complementos alimentares, aliás, suplementos alimentares, atividades físicas e cuidados com a pele, por exemplo. Hoje, por exemplo, se a sua idade, você diz para mim, você não parece ter 27 anos. Então, gente, ela parece uma menininha de 15, 16 anos. Olha a pele dela. Então, todo mundo tem esse cuidado de ter a longevidade. Para ter longevidade, e as tecnologias e as então, nos produtos estão aí, né? Para falar a verdade, vem uma linha de cosméticos aqui para Maranguape, porque vai ser uma fábrica inaugurada no seu nome, parece que é a Aline. A Aline é um ótimo cosmético. Pois é, vai ser inaugurada uma fábrica. Estou dando um merchandising aí gratuito para. Tá? Mas vamos voltar um pouco assim. Faça aí agora um pitch de venda legal dos produtos que você tem lá na loja para você atender e chame as pessoas para ir lá no. Diga o nome da loja, tá? E diga assim, ó, nós temos isso, isso, isso. Vai lá conversar com a gente. Câmera de lá, né? É essa câmera aqui. Pode deixar. Ei, gente, tudo bom? Pessoas do mundo geek, que são pessoas otakus, K-pops e dorameiras. Eu sou a Thay, eu trabalho na Yubi Costumes. E na nossa loja, a gente tem produtos bem autênticos e aesthetics. A gente também tem pro pessoal que é do mundo geek, do mundo otaku, do mundo dos animes ali, que a gente também tem os produtos oficiais da Bandai. Pode vir conhecer. A gente fica no Shopping Terraço e no Shopping Maranguape. Aqui no Maranguape, a gente fica no piso L1. A gente também tem a parte do cosplay pra galera que gosta do cosplay. Então pode vir já fazer o seu pedido do cosplay sob medida, que a gente também faz. Aproveita e vem conhecer a nossa loja. Eu vou estar lá esperando por vocês. Ok, já prepara um corte aí, bicho. Diretor, corte pra gente colocar nas redes sociais, e adorei do que você fez lá do Jorge. Temos aí um sorteio de 2 cursos, tá?
do Jorge Costa, do Arte da Guerra para Empreendedores. Né? Você vai lá, quando eu publicar no meu story, você já vai lá e diz, eu quero, já participa e já compartilha com as pessoas. Vamos lá. Eu vi lá uma indumentária, não sei se é eu achei muito parecido com aquele chapeuzinho isso lá do personagem do Kiko, não, do Chaves, você fala. Aquela ali mas é algum peruca, aquela toca rosa, coisa rosa de algum personagem geek. Na realidade, então, ali a gente também tem de personagens, né? Porque tem alguns que são de personagens. Inclusive, ontem eu atendi uma cliente, ela foi com uma toquinha parecida com aquela, só que de um personagem chamado Potita. E foi aquilo ali, o pessoal que participa da moda Harakaju, acho que é assim que fala. No Japão existe um bairro que é exatamente para esse tipo de cultura ali. Eles usam muito esses negocinhos, principalmente quando tá frio, porque aquece aqui as orelhas. Sim, e você vê que ela é grandão, né? E coloca as mãos dentro. Só que o pessoal acabou adaptando isso para o pessoal do anime, o pessoal do cosplay. E aí, normalmente, quando a gente vai pra evento, a gente vai desse jeito. A gente vai com o negócio ali. Tem umas que você aperta assim, levanta a orelhinha, a orelhinha mexe, tem um que brilha. Então, são bem legais. Tá, vi que você também com as anteninhas na cabeça, um gigolete, na verdade. Gigolé, na verdade, a gente bota o T, porque a palavra acho que é francesa, e o T é mudo. Mas a gente já portuguesou como gigolete. Né? É verdade. É uma tiara, na verdade. Foi aquela tiara do BTS. Eu usei a tiara do Tata, do Teihan, que é um coraçãozinho. São 2 corações. Que sai muito esse tipo de produto? Sai bastante. São produtos bem procurados. Quem usa mais, as meninas ou os meninos? Olha, eu acho que... Tem algum preconceito? Os meninos ficam um pouco sem jeito para botar esse chifrinho aí? Não. Acredito que normalmente meninos que namoram em Dona Meira é fácil de utilizar essas coisas. Acredito bastante. Já vi bastante menino que utiliza essas coisas assim, vai pro show de K-pop. Inclusive, a gente teve Twice até um tempo atrás, teve Blackpink também. O BTS aí, previsão para 2026. Você poderia dar uma opinião? A gente consegue fazer um evento de dança aqui, um K-pop ou algum tipo, juntar uma galera aqui, como é que a gente consegue preparar para janeiro e trazer as pessoas para... Consegue. Você acha que nós temos um público aqui em Maranguape que constrói tem uma comunidade que a gente consiga convidar para vir participar? Tem um público grande. Então, tá. O cosplay fala do conceito do cosplay. Como é que funciona o cosplay? Tá? O que é de uma forma mais simples, né? Mais coloquial. Explicando assim, de forma pedagógica para as pessoas entenderem. Para quem é leigo. O cosplay é você se vestir de personagens de anime. É trazer aquele personagem 2D para a realidade. É basicamente isso. É você se vestir de personagem de anime e trazer aquele personagem para a realidade. Como se fosse você conseguisse ver e enxergar aquele personagem como se fosse uma pessoa de verdade. É basicamente isso. Inclusive, já teve vez aqui que eu fui trabalhar no Shopping Terraço de Kiki, que é a bruxinha Kiki, que faz parte dos estúdios Ghibli. E teve uma vez aqui no Maranguape que eu vim do Chozo do Jujutsu Kaisen. Muita gente veio, né, que eu tinha dito, botei nas minhas redes sociais antes, dizendo assim, gente, amanhã eu irei trabalhar de cosplay do Chozo. Quem for nesse dia, lá no Shopping Maranguape, eu vou estar vestida desse cosplay. Teve muita gente que foi para tirar foto comigo por conta do cosplay e acabou comprando alguma coisa ali. E, no geral, o cosplay ele faz toda a diferença. Porque o cosplay, não só a gente, né, que trabalha na área dos animes, ele é uma coisa ali legal, porque é muito legal. Eu sou o tipo de pessoa que eu ficaria encantada de ver o Satoru Gojo em vida real. Que o Satoru é um dos meus personagens favoritos do Jujutsu Kaisen. E quando me falaram assim, Tai, faz o cosplay, vai trabalhar de cosplay do Chozo, que é também do mesmo anime, né? Eu fiquei assim, rapaz, será que vai dar certo? Eu achava que não ia, sabe, dar certo. E no fim acabou dando super certo. Você trabalhar de cosplay, pra quem trabalha na área dos animes,
faz total diferença. Porque o cosplay é como se você estivesse trazendo aquele personagem que você tanto Acho que eu vou ama. fazer uma fantasia de Pikachu, eu fico escondido, né? Porque se eu ficar É verdade, dá pra fazer o Pikachu e ficar escondido. como se tivesse como se faz aí de fantasia de coelhinho, Sim. fantasia da Disney, etc, etc. Essa cultura entrou mesmo para valer nesse mercado e concorre muito bem com Mickey, por exemplo. Se fantasiar de Mickey é outra pegada, é uma pegada americana, você faz ali então, numa festa de fantasia, alguém pode ir de cosplay e é legal. Pode. Né? As pessoas vão para as festas de lembram ou as pegadas de festa de fantasia são mais para grupos que estão fora ou tem festas de assim, você tem que ir com cosplay. Inclusive, eu tinha recebido um convite de um amigo meu para ir para uma festa de Halloween, só que eu não pude ir porque nesse dia aconteceu um imprevisto. Que eu ia de cosplay, que era só do pessoal do cosplay. Uhum. Aí eu recebi o convite e eu não pude ir porque infelizmente aconteceu o imprevisto, né? Mas era só a festa do Halloween, era só do cosplay. Então me diga uma coisa, por baixo agora aqui, quantas pessoas que curtem K-pop, isso, pronúncia do QI, né? K-pop e cosplay, você conhece Maranguape? Você diria que tem quantas pessoas que você conhece assim por nome, que você tem relacionamento e que poderia criar um grupo para começar um projeto de fazer um evento assim, venha e a gente conseguir, por exemplo, um sorteio para a fantasia, primeira, segunda, terceira imagem, né, de cosplay, ou seja, o cosplay mais autêntico, mais próximo do real, do desenho. Tem, eu conheço, você quer os nomes? Não, quero números. Números? Números. Tem, eu acho aí que a gente pode ter uma base de mais ou menos umas 50 pessoas. 50 pessoas. Então é possível juntar 50 pessoas para um evento e escolher os 3 mais autênticos cosplay. Com certeza. Tá bom. É bem possível. Então tá, você é convidada de tudo um pouco pelo Maranguape Shopping Mall para a gente fazer esse evento em janeiro. Escolha a data e a gente vai criar a campanha e divulgar e vamos fazer esse desafio. Fica por sua conta e risco. Tá bom. Topa, com certeza. Diga para as pessoas, ó, janeiro, ó, já sabe, né? Em janeiro a gente vai ter evento de cosplay e K-pop. A galerinha do cosplay e do K-pop já pode se preparar, viu? Férias aí, pode vir. Você sabia que o Samuel curte muito a cultura geek? Ah, é, Samuel? Sabia não, viu? Samuel, o que é que tu ia se vestir? Qual é? Hein? Diga aí. Fale, rapaz, diga o que é que você se vestiria. Olha, eu acho que se o Samuel fosse fazer um personagem, eu acho que seria legal ele fazer o Karun do Dandadan, viu? Porque o capa dele é ondulado. É? Mas legal. O Samuel se prepara que tu vai ter que estar lá. Ou vestido. Tá? Mas faz um personagem feminino não, tá? Faz um masculino. Samuel é o nosso diretor. É Samuel Clóvis, né? Samuel Clóvis. Ok? Nosso diretor já, esses 2 anos de tudo um pouco e da agência também tem estado aqui com a gente e é quem cuida das imagens ali, do som e muita gratidão ao trabalho que ele tem feito conosco. Vamos agora falar de uma veia da natureza, que é o dom de desenhar. E você é fã de desenhar essa cultura e outras coisas. Conta sobre isso para a gente. Aí, uma profissão que você faz para ganhar renda passiva, para fazer... O que é que você tem? Assim, como é que você faz? Como que nasceu isso? Como que começou? E como que você desenvolve? Se der para mostrar alguma coisa no celular para a câmera... Sim. Fala sobre os desenhos que você faz manualmente e os desenhos que você faz digitalmente. Bom, foi assim. Eu lembro que uma vez uma professora tinha pedido para eu desenhar. Era uma professora de artes, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade, e foi lá em Fortaleza isso. Para desenhar algo que eu gostasse. E eu tinha aquela concepção de gostar da Ásia, mas ao mesmo tempo eu não sabia que era ali. Eu gostava do Japão, sabe? Eu sempre já tive, assim, desde pequenininha, eu já tinha sempre essa conexão com o Japão. E eu desenhei uma geisha com os palitinhos na cabeça, né? Uns hashis na cabeça,
toda de kimonozinho, comendo hashi. Só que na época meus desenhos pareciam o Minecraft, que era tudo quadrado. Corpo quadrado, cabeça quadrada, tudo quadrado. E aí, uma vez, isso já em 2009, né? Eu nunca fui assim muito. Eu não tinha aquela. Eu acho que eu era muito criança, eu não tinha na minha cabeça que desenhar seria algo bom. Ela falava assim: o desenho é só por desenhar, sabe? E eu tinha uma amiga que desenha muito bem também. Eu olhava os desenhos dela e eu falava assim: um dia eu quero chegar nesse nível. Um dia eu quero desenhar que nem ela. Mas, Natália, se você estiver assistindo, já deixa aqui, você desenha muito bem, viu? Tem um carinho, um afeto enorme pelo teu desenho. E ela sempre foi muito fã de Star Wars, então eu vejo ela desenhando assim em aquarela, né? Aquarela, tinta, ela consegue desenhar muito bem também. E eu me inspirei nela, porque eu sempre via os desenhos dela, aquelas capas de prova, né, que a gente tinha que juntar as provas, e a professora mandava a gente pintar ou fazer um desenho, e eu sempre me inspirei na Natália, porque eu sempre achei que os desenhos delas eram muito bonitos. Uma vez, como eu estudava em escola particular, a escola particular não dá merenda como a escola pública, né? Meu pai comprou um kit de salgadinhos que vinha a caixinha do Naruto. E eu peguei uma vez uma caixinha do Sasuke. Sentei numa mesa, no intervalo da escola, e fui fazer um desenho. Desenhei ali como se nada tivesse acontecendo, né? Tipo, só pra desenhar mesmo. Quando eu olhei para aquele desenho, eu falei assim, rapaz, gostei de desenhar isso aqui, vou continuar desenhando. Eu comecei a adquirir cadernos de cartografia, né? Cadernos de desenho mesmo que a gente usa na escola. Lápis qualquer e fui desenhando. Em 2014, um pouco antes de começar a Copa do Mundo, meu pai disse que ia me colocar num curso de desenho para ocupar a cabeça. Disse que eu estava fazendo muita, assim, que eu não estava ocupando a cabeça o suficiente, então ele me colocou no curso de desenho. Só que não deu muito tempo, acho que cheguei a fazer uns 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Não deu ali para adquirir bastante conhecimento em questão de técnica, mas ao mesmo tempo, muita coisa que eu aprendi do desenho eu tive que evoluir do decorrer da vida sozinha. Por quê? Eu sou eternamente grata ao meu professor de desenho. Nunca, jamais na minha vida vou deixar de ser grata a ele. Mas eu tive que me mudar por questão do que meu pai teve que ser transferido para uma outra cidade. E aí, quando aconteceu dele ser transferido, eu tive que largar o curso de desenho. Pode falar, continue. Pode continuar? E aí eu tive que largar o curso de desenho. No fim, quando foi 2014 eu fiz exposição. 2015 eu também fiz. Em 2014 eu fiz exposição no Sesc. Grava um vídeo da gente pra gente colocar aqui de chamada antes. Eu esqueci, hein, pessoal. Pede o Marcelo para fazer uma chamada aqui. Desculpa de interromper. Fazer um videozinho aqui pra gente publicar. Continue o raciocínio da... Eu faço o making off, né? Vamos fazer o making off, galera! Produção, atenção, making off, já! Pum, pum! É assim ao vivo. Em 2014, um pouco antes de eu me mudar, o meu professor combinou com o Sesc de Natal para eu fazer uma exposição. Tinha um anfiteatro grandão lá. Eu chamei meus colegas de escola, ele chamou um artista do Rio Grande do Norte muito conhecido lá, o Rafael. E aí eu fiz a minha exposição, fiz 22 quadros, botei todos para vender. Inclusive, eu fiz de uma dona de uma escola, a dona Noel de Ramalho. Desenhei o quadro, desenhei ela, que é a dona da escola, né? Ela tinha já 90 anos na época. Escola de referência, assim, que é a única escola, a escola doméstica de Natal. É a única escola que mantém a tradição do ensinamento doméstico, assim, em relação a como cuidar de si próprio, como cuidar de uma casa para as meninas, né? E eu fiz esse quadro da dona Noel de Ramalho e vendi para a escola. E aí ele fica exposto lá na escola até hoje. Que legal. Depois disso, eu fiz uma exposição em Recife, na Praia de Boa Viagem, num hotel, onde o time do Flamengo estava lá. E eles viram a minha exposição. Eu tinha feito também numa escola de artes, que era a escola que eu fazia o curso, que também é de referência daqui, tanto do Nordeste, né? Porque é o meu professor, adoro ele, eterna gratidão por ele. Cheguei a fazer umas exposições assim, sabe? Eu acho que eu cheguei a fazer umas 4 retratos também. Né? Sempre big close, ou seja, Sim. chamados
Retrato, na verdade, o nome é retrato, não é isso? Não tem outro nome para ser dado ao... São os desenhos realistas, né, que a gente chama, que são aqueles desenhos de pessoas, né? Mas não pegando só... como retrato, como isso, se fosse... como retrato, né, que de seria busto, do busto, isso. Busto. E aí, depois disso, eu comecei a... Eu me mudei, né, de Recife, fui para Fortaleza. Aí começou a vir a pandemia. E na pandemia, não tinha como eu comprar as coisas do desenho. Porque tava tudo fechado, a gente não podia, tava todo mundo dentro de casa, né? Não podia sair, tudo fechado, aquela quarentena, a gente não sabia quando ia acabar. E meu pai, na época, tava trabalhando. E o meu pai tinha ganhado canetas de touch. E ele me deu uma caneta touch. Eu fiquei pensando, bom, pandemia, tudo fechado, né? Não tem muito o que a gente vai fazer. O meu material de desenho já estava acabando. E eu precisava ocupar a cabeça com alguma coisa. Quando eu pesquisei na internet aplicativos de desenho que eu pudesse utilizar, apareceu o Ibis Paint, que é o aplicativo que eu uso até hoje. E eu comecei a adquirir o fato de desenhar no celular, porque eu também não tinha computador, só tinha um celular e tinha uma caneta. Uma caneta só para desenhar. E aí eu comecei realmente ali a trabalhar com a questão do anime, né? Foi onde eu comecei a ficar mais forte dos animes, a ter mais conhecimento sobre o anime, porque até então eu só tinha mais conhecimento de dorama e K-pop, e aí é onde eu engajei mais mesmo, fui muito a fundo na questão do anime, e foi onde eu comecei a produzir os meus OCs, que são aqueles personagens originais do autor, né? Do autor, que foi onde eu realmente comecei a desenhar no digital. Foi quando meu pai simplesmente me deu uma simples caneta touch e eu falei assim, vou desenhar. Eu tô aqui sem fazer nada, eu vou desenhar. Então vamos explicar o que é uma caneta touch para as pessoas entenderem? Vamos. É a caneta que dá para você fazer desenhos no celular. Basicamente, o que você utiliza com o dedo, a mesma função que você vai ter com o dedo, é a mesma função que a caneta vai fazer. Então você vai ter um contato com a tela de um iPad ou de um tablet qualquer, Isso. ou de um celular, e ele vai marcar o seu desenho que você está fazendo ali. Isso. Você consegue fazer esse touch screen, ou seja, a caneta touch é um touch screen, como Sim. Você falou do toque, ou seja, o contato com o sensor da frente. Pode mostrar no celular, por gentileza? Eu só não vou ter a caneta aqui. Não, mas mostre um desenho que você fez com o touch screen, com o toque na... Como é que você faria se você tivesse agora? Pode focar aqui. Não vai conseguir botar aqui, não. Vai ter que ser aqui. Você vai ter que mostrar aqui assim, botar a mão aqui para ele. Mostra. Tá? De frente para cá. O que eu fiz esses dias, ó. Tá. Bota aqui mostrando para cá. Há um tempo atrás que eu fiz. Não. Aqui nessa câmera. Tá? Então esse aqui foi um desenho. Consigo? Consegue ampliar sim. Então tá. Vamos mostrar aqui. Ela está menor e eu vou dar uma ampliação no desenho para vocês terem ideia do detalhe do touch screen, ou seja, você fez com a caneta? Com a caneta. Isso aqui foi um desenho feito por um aplicativo, tá? Vou encostar mais aqui, tá bem aí? Ó, tá mostrando ela lá atrás também? A autora, a prova, então tá aqui, não tem para onde correr. Olha que legal. Esse personagem é o? Ele é um personagem meu e ele se chama Hawks. Então, vou tirar aqui para ver meu óculos. Você cria personagens? Crio. E aí vende, está vendo aqui que ele tem um olho branco, então é uma cegueira. Ele estava lutando para salvar uma pessoa. Na história, ele luta para salvar uma pessoa e ele acaba sendo atingido no olho para salvar exatamente a vida dessa pessoa. Então tá, você criou e tem um contexto tem um contexto de uma personagem. Na história. Na verdade, eu tô pensando em ver se eu consigo produzir um mangá. Porque a gente sabe que o pessoal normalmente que gosta muito de ler mangá, né, que assiste anime, também lê mangá. Sim. E a maior parte dos animes... Mangá é uma história em quadrinhos. Isso. É uma storyboard, né? Ou seja, uma historinha quadro a quadro, né? Hoje, assim, a gente também, né, normalmente o pessoal... Um anime aqui, né, que o pessoal costuma muito procurar lá na loja, né, que a gente tá começando a trazer já algumas coisas, é o Dandadan. O anime foi lançado agora pela Netflix, não exatamente pela Netflix, mas a dublagem tá saindo pela Netflix, né?
Mas o mangá já em si, ele já estava sendo produzido, ele se eu não me engano, ele tem 153 capítulos por aí, mas são bem curtinhos. E é um mangá muito bom. Eu estou lendo, inclusive, já estou bem adiantada no mangá. E todo anime mesmo, quando vai iniciar a história, eles começam sempre pelo mangá. Se o mangá ficar muito famoso, aí eles vão ter a produção do anime. Começou com Solo Leveling. Solo Leveling é um anime coreano. Ele não é um anime japonês. Ele é um anime coreano. O Solo Leveling, ele tem um manhwa, que tem aí em torno de uns 200 e poucos capítulos. São todos coloridos, muito bom. Inclusive, tem indicação, assim, também para ser um dos melhores animes do ano. Porque ele só tem 12 episódios e agora que eles realmente começaram a dublar e a fazer o anime. Só que o anime só retorna agora só em 2025, que é a outra metade que eles vão lançar. A gente tem aí uns animes antigos também, né? Por exemplo, o Bleach, que é um anime muito antigo, começou lá em 2005. A última temporada deles foi em 2017. Tá sendo relançado de novo, a última temporada mesmo, que é a Guerra dos Mil Anos. Agora em 2020, começou em 2023, agora em 2024 já estão lançando a última parte. Também muito bom. Aconselho o pessoal a assistir, a ler o mangá também. Mas a gente tem sim uns animes que, na maior parte dos animes em si, eles começam com uma pessoa que chegou na sua casa, chegou em casa, começou a desenhar ali. E hoje eu vejo assim, pelo que a cultura asiática ainda mantém algumas coisas das culturas passadas, né? Desenhar para eles só passam para o computador, eles só passam para o digital, normalmente quando eles vão fazer só a questão de passar para os aplicativos de leitura. Mas a base ali deles realmente desenhar é desenhar numa mesa e desenhar na folha. Na mão mesmo. Aqueles mangás que a gente vê produzidos ali na leitura, que vende nas livrarias, são feitos à mão. Todos aqueles Depois são desenhos, digitalizados depois e são montados. digitalizados e tem os takes dos animes, né? Que são ali quadradinho por quadradinho para ser montado e tudo mais. Mas todos aqueles... Por isso que o mangá em si, ele é muito valorizado Quer exatamente dizer que ele é feito quadro a quadro, desenhado no storyboard, quadro a quadro, e depois quadro a filmado. quadro. O movimento é... O cara, ele Ó, desenha pra o movimento, vai desenhando os quadros e depois filma. Para fazer este movimento aqui, ó, que eu vou fazer. Para fazer só esse movimento aqui, são lançados 56 frames, que a gente chama de frames. Sim, eu sei. fiz É a fotografia. Isso. Tá? O cinema são 24 frames, você filma em 24 frames, ou seja, quando ele grava aqui, ele junta as fotografias em 24 para dar o movimento, ou seja, ele está filmando e fotografando 24 vezes, né, frames para dar o movimento da cena. Eu fiz assim. Quantos frames são para dar esse movimento no manga, para desenhar? Depende também do quanto renderizado que você quer. Renderização é quanto realista vai ser aquilo. Sim, sei. Porque... Quanto mais pixels, ou quanto mais próximos o desenho ficar ali, você vai aumentar o desenho, o meu desenho vai aumentar 1%. Então você vai desenhando 1% de movimentação dele, ou seja, você está dando 1% de movimentação, ou 10%. Você vai ter ali um movimento mais brusco ou um movimento mais... Eu fiz um mais semestre dentro da de realidade. design de games. Eu fiz ali um pouco de design de games, mas eu fiz ilustração e design gráfico também. Então, assim, para você fazer um movimento, porque normalmente quando a gente faz a área de games, a gente utiliza o 3ds Max, que ele é bem pesado, você precisa de um bom computador para poder realmente renderizar as coisas. Hoje, jogos como Free Fire, jogos como Call of Duty, né, o famoso COD Mobile, jogos como Valorant, ali a gente tem o Fortnite, toda aquela renderização daqueles jogos são feitos na maioria das vezes como o Autodesk, né? Porque o Autodesk, na verdade, é uma marca, que nem a Adobe, né? E essa renderização acontece no 3ds Max, que é a renderização para jogos. Só que a gente tem hoje, parece, pelo que eu fiquei sabendo, são as chamadas engine dos jogos, né? Isso. A gente tem uma melhor que a 3ds Max, que consegue fazer frames com muito mais frames, mas os takes dos frames, assim, a pausa entre os frames é muito menor. Então, isso causa uma renderização melhor. O que a gente tá aí com o Cyberpunk 2077, né? O Cyberpunk 2077, ele ficou famoso por conta da renderização dele.
Que ele é muito bem produzido em questão de ser um bom... Assim, eu nunca joguei, né? Eu não posso dizer que eu joguei, porque eu nunca joguei. Mas eu vi alguns takes no Instagram e tudo mais, nas redes sociais, né? Que realmente, assim, a renderização desses jogos estão ficando cada vez melhores. Eu estou jogando, você falou em jogos, eu tenho uma paixão, né? Então, para a gente entender mais ou menos temporalmente, na linha do tempo da minha vivência dentro do mundo gamer, eu tenho um canal chamado Tuta Games, porque aí é uma identidade minha dentro da comunidade que não tem nada a ver com a minha realidade local. Eu jogo com muitas outras pessoas, e a gente fez alguns eventos aqui no Maranguape Shopping Mall, na cidade de Maranguape, onde a gente está agora conversando, no shopping de Maranguape, aqui no estúdio da Fazer Comunicação, ou seja, da Estúdio F, uma produtora que faz o podcast. Então, nós somos a empresa que tem a produtora para fazer. A gente vem da Fazer Comunicação, que é a agência que cuida do marketing de algumas empresas, principalmente curadorias de mídias sociais. Nós temos o Estúdio F, que cuida do podcast e produz alguns vídeos. Então, nós estamos entrelaçados. E eu tenho essa vida pessoal aqui, que as pessoas me conhecem, eu tenho uma relação com mais de 25, quase 30 anos, com games, e eu comecei num game que ele era de botões, ou seja, você clicava, ele ia fazer o processamento, então era discado, então era 55 megabytes, kbytes, não era mega, kbytes por segundo que era transmitido, então você imaginar, ele não tinha resoluções, ele tinha um desenho, né? Pixelizado. Não, ele era desenhado com uma página ali de como se fosse um D, né? Você estava vendo um D, e ele fazia os movimentos, que era gerar tropas e dizer os relatórios do que você estava falando. O nome dele chamava-se Trevian. E ele tinha muitos servidores mundiais, eram muitos servidores, o mundo todo tinha servidores, o Brasil tinha mais de 15 servidores. Você jogar na língua brasileira, tinha mais português do Brasil, aí tinha português de Portugal, aí tinha Itália, todo mundo jogava esse jogo, e foi um dos primeiros jogos que eu comecei, e demorava o mundo desse jogo, ou seja, para você jogar, para você evoluir, fazer bastante tropa e dominar com uma aliança. Você tinha uma junção de jogadores contra outra junção de jogadores, que tem vários nomes: clã, aliança, guilda, né? No mundo, sim, o mundo RPG que a gente tem ali. E aí ele era, né? Na verdade, era um jogo de estratégia, chamado jogo de estratégia, basicão, e ele mandava lá, você mandava as tropas atacar, pegava recurso, ia enriquecendo, tal, ia lá, e no final você estava dominando o mundo, matando os... Então, ele estava ali na disputa vai inchando as organizações chamadas guildas, na verdade lá eu acho que era guilda. Sim. Tá? E você tinha 3 tipos de guerreiro, né? Era o romano, agora me deu branco no vídeo. Eu sei que tinham 3 tipos, um deles era romano, que era o mais tancado, um mais DPS, assim, mais agressivo, e o outro médio, que eu não estou lembrado dos nomes. Então, todo jogo tem, assim, cada jogo tem os personagens que você vai usar, por exemplo, o RPG. Aí é uma coisa mais moderna que eu jogo hoje. Eu estou jogando um RPG de sobrevivência, um survival, que é muito massa, que é o Once Woman. Foi lançado recentemente, de graça na Steam, e eu estou curtindo ele. E estou jogando muitos jogos Web3. O que é o Web3? Aproveitando aqui que a gente já está nos games, Web3 são jogos com NFT, com tokens, com moedas criptografadas que você ganha. Então, eu tenho lá, por exemplo, eu joguei um ecossistema chamado Sandbox, que já é antigo, e em 3 horas eu ganhei $4, só para vocês terem ideia. Desses $4 eu joguei para dentro da minha Binance, e com os $4 e uma mineração que eu estou fazendo, né, eu já juntei em menos de um mês, estou com 22 e tantos dólares só, meus computadores estão tudo minerando. Enquanto a gente desliga aqui, depois do podcast, ele liga ali a mineradora, e ela vai minerar com a placa uma moedinha chamada Raven Coin, que é a mais
hoje está dando maior resultado. Sim. Mas o meu poder de mineração hoje é baixo, então eu tenho que comprar outras placas para melhorar minhas máquinas, e aí, por conta de eu ter essas placas, eu acabo usando a minha capacidade das máquinas, dá um pouquinho e faz um extra. Eu curto tudo isso. Sim. E principalmente jogos. Quais jogos você gosta e você joga, assim, você já jogou e ficou bastante tempo nele? Aquele que te viciou. Parece que foi o Free Fire, pelo que você falou. Não foi o Free Fire. Meu esposo que gosta de Free Fire, mas eu não sei jogar Free Fire. Eu acho que o pessoal vai ficar meio surpreso, porque assim, eu jogo Call of Duty desde a... Jogaço. Então... Nossa, desde quando mas ele foi lançado. Você joga mobile ou joga no PC? Não, eu jogava no Xbox. No Xbox? É porque assim, meu primo, minha madrinha, né? A minha madrinha, eu passei muito tempo morando com a minha madrinha. E eu tenho 2 primos, por causa que ela tem 2 filhos, né? Hoje um tá mais velho, já deve estar com 23 anos, já é formado. Inclusive, ele também foi para a área de tecnologia, porque minha madrinha também é. A minha madrinha ela é engenheira da computação e ela também fez TI. Então, ela fez 2 faculdades e hoje ela trabalha como uma tecnóloga da informação, né? E tem o meu primo que também se formou na mesma área, né? Que já foi assim... Ele fez, acho que foi engenharia da computação. Minha madrinha também fez, né? E os 2 trabalham juntos. E eles trabalham fazendo esses totens que tem de autoatendimento, sabe? Totem de... Por exemplo, você vai numa padaria, você tem aquele totem de autoatendimento para você não pegar fila, né? Que é mais rápido. Em 2010, 2011, por aí, eu tinha ido para casa da minha madrinha passar 45 dias lá. E o meu primo, que na época tinha o quê? Uns 5 anos de idade, já jogava Call of Duty. E a gente se reunia e naquela época dava pra jogar online, só que só dava pra jogar 2 telas em cada Xbox. E meu padrinho, minha madrinha, sempre trabalhava com essa área dos jogos, né? Sempre estavam ali muito conectados com a tecnologia. Tanto que minha madrinha prosseguiu na área de tecnologia e hoje ela se deu bem, graças a Deus. Ela continua na área, né? E eu jogava muito com eles. Eu tava no começo aprendendo. Aí o meu pai deu um Xbox pra mim e pro meu irmão. E o primeiro jogo que eu falei pro meu irmão foi assim: Thiago, a gente vai jogar Call of Duty. Pegamos, fomos jogar. E a partir daí eu comecei a realmente só jogar esse jogo. Tanto que esse jogo de FPS, porque a gente tem o RPG e tem o FPS. Sim. O Call of Duty, ele se encontra no FPS, que é o de primeira pessoa. Você é aquele personagem, você vai ser a primeira pessoa. O RPG, ele não... ele é muito... First personal shooter. Isso. Ou seja, tiro em primeira pessoa. Né? Isso. Já o RPG, não. O RPG, se a gente falando de RPG tipo LoL... A gente sabe que não é que nem um RPG de mesa, porque o RPG de mesa demora dias, até às vezes meses, para você finalizar o jogo. Também, você vai ter né? uma lore, né? Uma história. Que você tem uma história que você tem que criar a história. Chegar até o endgame. Então você tem o início, o meio e o fim do game. Isso. Né? Já diferente do, por exemplo, a gente sabe que, querendo ou não, Call of Duty não, já é ocasional. Você joga, mata, desliga, vai embora. Sim, a gente... Chateado, estourado ou feliz porque matou muito. Só que a história do Call of Duty também tem a linha. A gente, né, quando eu comecei a jogar, eu realmente comecei a jogar pelo Black Ops 1. E a história do Black... Uma das coisas que eu acho que tornou o Call of Duty famoso, principalmente, foi por conta do modo zumbi que ele tem. Que é aquele round que fica infinito e você vai matando zumbis. E era nesses rounds e é nesse que eu acabei realmente pegando um apego, assim, pelo Call of Duty. É o único jogo de tiro que eu consigo jogar, realmente, é o COD. A galerinha que joga COD aí já pode me chamar pra jogar, que eu fico livre aqui pra jogar com vocês, eu já não tive experiência com Call of Duty. Não posso dizer que eu gosto ou não gosto, porque eu não joguei. Né? Então, assim, tem jogos que eu não joguei, então eu não falo mal deles. E, assim... Eu nunca... Você me perguntou, você falou do Free Fire, né? O Free Fire, eu acho que eu não consegui me acomodar com o Free Fire. Eu acho que muito por questão de... Assim, eu não fui jogar, sabe? Eu sou meio medroso. Eu tenho uma
uma dificuldade de violência, enfrentamento. Então, um jogo que precisa ser mais hardcore, precisa ser mais malandro e mais dedo. Pois é, eu acho que o não... Call of Duty você precisa ser bem... Call of Duty não, perdão. O Free Fire você tem que ser mais malandro. Mais agressivo, tem que ter um sangue e ter frieza de jogar o jogo, porque aí, quando eu entro nos jogos que são... Por exemplo, eu não gosto de PVP. O Call of Duty é puro PVP. Sim. Você cai no mundo, para chegar no boss, você tem que ser o último fechando lá. Eu já ganhei, fiz uns 2, 3 boss, para minha alegria, de assim, eu consegui, mas é óbvio que joguei com inteligências artificiais e poucos jogadores. Tá? Matei muitos que era inteligência artificial. E, no final, acabei ganhando, porque joguei várias vezes. Eu queria, na verdade, me superar, mas eu não gosto do PVP. Me faz mal. Tá? Me dá adrenalina, me angustia, me deixa quimicamente mexido. Tá? Aquela questão o Free Fire é um ambiente muito tóxico dos jogadores, né? Há uma agressividade muito grande, mas é um jogo e a gente tem que entender. Então, já que eu sei que ele é desse jeito, eu não vou jogar. Os FPS eu já gosto, porque eu sei, por exemplo, eu posso entrar no modo que não vou estar ouvindo xingamento de ninguém e eu vou matar lá. Tem uns FPS que eu jogo, por exemplo. Deixa eu dizer aqui um FPS o AVE. A AVE é bem simples, tem uns modos lá legal. Combate Arms foi um FPS americano que foi proibido no Brasil, depois voltaram e foi apresentado. Sim. Lindíssimo na época, então ele já está ultrapassado o gráfico deles. E tinha um mapa do gelo que eu matava com sniper. Todo mundo conhece esse mapa do gelo, que você fica na caverninha ali e pega os caras lá embaixo, que nascem lá. Então você sai pela caverna de gelo e tinha o prédio para ter todos os pontos. Só que o Combate Arms é um lixo de hackers e cheats. O cara com a faca fica parado lá, mata todo mundo e estraga o jogo. Então a gente tinha que jogar num grupo que passasse, tinha envio em todas as máquinas dos amigos, para ver se tinha... Mas aí foi uma coisa que eu fiquei pensando também sobre o COD, né? O COD no modo zumbi, você é parceiro de todo mundo. Se a galera não trabalhar em equipe para matar os zumbis, vai todo mundo morrer. Porque, por exemplo, a gente tem no Call of Duty Mobile, a gente tem um modo infinito, a gente tem aqueles modos que você mata um pouquinho e vem o chefão, mata um pouquinho e vem o chefão, mata um pouquinho e vem o chefão. E tem aqueles que tem uma certa quantidade de rounds que você vai passando para chegar no zumbi chefão, né? Vou dizer assim, porque é mais fácil porque também para o pessoal que é mais leigo poder entender, né? Mas o Call of Duty, o que me impressionou foi o seguinte: eu já tenho um apego pelo Call of Duty, já não é de agora, porque já é um jogo que eu venho jogando desde a minha infância. Então, assim, já é um jogo que eu jogo desde os 15 anos. Construiu uma relação com o jogo, que é entretenimento e que tem uma identidade que você conseguiu se adaptar. Sim. Pegou a lore dela, que é uma lore simples, não tem uma história complexa, mas sim tem a guerra, ou seja, o Call of Duty começa com a história de soldados numa guerra, acho que Segunda Guerra Mundial. Sim, começa a história do modo zumbi começa na Segunda Guerra Mundial, mas a história mesmo, pelo teorias em base, dizem que foi um moço, um homem que era um médico que criou os zumbis. Né, que foi realmente, se você parar perceber, o primeiro Call of Duty, ele fala exatamente da Segunda Guerra Mundial. Sim. Dos nazistas e tudo mais. E que foi onde eles estavam fazendo esses experimentos e eles acabaram transformando alguns nazistas em zumbis. Se você vê, as armas do Call of Duty, elas são reais, elas foram tiradas do mundo real e colocadas lá. Sim. Né? Por exemplo, deixa eu ver aqui outro... O CS. O CS também, as armas são todas tiradas do mundo real. Você está pegando armas russas, israelenses, alemãs, da Segunda Guerra, várias pistolas alemãs, várias metralhadoras, uma metralhadora americana muito conhecida, que é a AK-40, né? AK-45, tem várias ramificações, tem várias armas que eu também não decorei, assim, eu não sou um aficionado por armas. Eu também não. Então eu jogo, mas todo mundo fala de uma fã, tem várias armas lá, snipers, que são verdadeiras, ou seja, foram colocadas nos jogos e tiradas do mundo real. Sim. Tá? Então eles copiam o mundo real, botam lá dentro, e é um entretenimento. Há uma discussão sobre jogos, e eu queria a sua opinião, que você realmente conhece bem da cultura geek, que tem profundidade no que a gente está começando. O papo, eu te agradeço imensamente, porque
tá? Eu não tenho tempo para terminar esse podcast, porque depois as pessoas... É um conteúdo de registro. Sim. E é exatamente isso a proposta de Tudo Um Pouco. É conversar coisas e ficar para a história um registro. Esse registro vai para o YouTube e um dia que os alienígenas vierem aqui, vão ver no YouTube tudo o que foi falado para... Se não estiver já falando. Ou os nossos descendentes vão ficar vendo. Olha só, verdade. Que legal, eu consegui ver algumas coisas que foram construídas pelos meus antepassados. Tá? Nós temos fotografias das nossas famílias, dos meus avós. Sim. Mas eu não consegui registrar falas dos meus avós. Eu tenho falas do meu pai, que estão construídas. A minha filha, educadora física, fez um trabalho na faculdade entrevistando o avô, que foi campeão um dos poucos campeões pelo um time cearense que só teve esse título, que é o Calouros do Ar. Então, assim, essa história está registrada e está na internet, a gente foi publicada no Instagram dela e vou trazer depois para uma retrospectiva dessas coisas e ficar registrado num outro dispositivo, ou seja, num outro canal, família, alguma coisa que fique guardado lá para as pessoas verem, conversar com a minha família. São coisas que passam pela minha cabeça e que todo mundo que gosta de ser criativo vai ter oportunidade de ver as falas de pessoas criativas ou testemunhos como você deu de Deus e do que você construiu. O seu começo de podcast foi muito interessante e depois foi se aprofundando e a gente foi mudando de assunto. Tá? Aí eu queria saber de você. As pessoas têm comportamentos tóxicos nos jogos e Sim. a comunidade mais rígida em algumas coisas sobre a questão de comportamento, né, o politicamente correto, critica muito alguns jogos que são violentos. O que você acha sobre isso? Você acha que todo mundo tem o direito de escolher seus jogos e as pessoas usam para divertimento e vai para lá quem quer e controla os filhos quem pode controlar? Como que você vê isso? Olha, eu trabalhei em escolas durante 3 anos, né? Eu vou citar assim, mas como eu vejo, porque eu vejo assim muito perante aos adolescentes e às crianças, né? Tem certos tipos de jogos que dá para uma criança jogar, né? Mas a gente sabe que também tem certos tipos de jogos que também não dá, por conta da faixa etária, por conta de ser aquela questão de às vezes ser muito violento, né? Eu, tanto como mãe, tanto como já fui professora, né, e tudo mais, e eu vejo que realmente, assim, jogo é que nem rede social. O jogo é que nem rede social, principalmente jogos como que você tem aquela conexão com outra pessoa que é de outro lugar. É que nem rede social. Se você souber separar o que é certo e o que é errado, você consegue prosseguir na vida, mas e essas pessoas que não sabem separar? E esses jovens que realmente não sabem separar o que é o certo e o que é o errado. Assim, é como eu disse, jogo é que nem rede social. Não é jovem, são pessoas. Porque eu conheço adultos, né, já na faixa etária tida como acima do jovem, né, 35, 45 anos, né, a classificação etária diz mais ou menos que são mais adultos, né, adolescentes, jovens e adultos. Então tem adultos também que têm esse comportamento e usam jogos também de forma, né, são pessoas, você está falando, caso, né? Eu digo pessoas assim de modo geral. Geralmente todo mundo joga toda a carga de inconsequência, erros e falta de orientação para os jovens. Mas a maioria da população... maioria das vezes não é os jovens, porque hoje em dia, tipo assim, você abre uma rede social, TikTok, Instagram, YouTube, e você vê muita coisa. E eu digo muito, conscientizo muitos jovens, né? Diga assim, tanto adolescente quanto criança, quanto adulto mais, né? Eu falo que saber separar o que é prioridade e o que é por diversão é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Por quê? Estudar, trabalhar, né? A gente sabe que hoje em dia também fica difícil, porque nem sempre existe aquela oportunidade, né? Mas você cria suas oportunidades. O interessado tem que ir atrás. Entendeu? E saber separar que,
hora de estudar, hora de trabalhar, hora de estudar, hora de trabalhar, que você vai se organizar e aquele tempo você vai ter para poder jogar, é bom. Porque a diversão, certo? Eu sei que tem muita gente que também trabalha jogando e trabalha com isso. A gente não é à toa que nos eventos a gente tem essas competições de pessoas que trabalham só para isso, certo? Mas eu sei que também tem muitas pessoas, né, de modo geral, que acabam deixando ali muitas obrigações, né, para viver a vida de jogar. O jogo ele é legal, o anime ele é legal, a vida na rede social ela é legal, mas é a gente saber moderar, porque nós aqui na Terra a gente tem famílias, a gente tem amigos, a gente tem familiares, certo? E eu vejo assim, como eu disse, né? Já trabalhei muito em escola, já trabalhei muito com criança, já vi muitas coisas, inclusive vi também já crianças assim que não só trabalhando, mas eu já vi também em lugares que eu vou, no restaurante você chega, tá todo mundo olhando para a tela de um telefone, tá todo mundo jogando e não tem essa conversa a mais, sabe? Eu acho que, por um lado, é bom você ter o jogo, é bom você jogar, é bom você ter aquele tempo para si, para mas ao mesmo tempo, você convida seus amigos para ir para um lugar. E quando chega todo mundo tá mexendo no telefone, aí eu acho que já é meio assim, a pessoa tem que saber separar, sabe? Porque a separação da vida pessoal de um jogo e de uma rede social é a melhor coisa. Porque você precisa interagir, sabe? Ó, hoje a gente tem um déficit muito grande de pessoas que sabem ler e escrever. A gente tem um déficit muito grande por conta da tela. Tela que eu digo, eu não digo só tela de telefone, não. Eu digo tela de televisão, eu digo tela de jogo mesmo, tela de tablet, tela dessas coisas. Porque as pessoas vão se fechando cada vez mais para esse mundo e acabam esquecendo que existe uma vida real mesmo, uma vida aqui na Terra que você precisa viver. Esquece que você tem familiares, esquece que você tem um esposo, uma esposa, uma mãe, um pai, uma avó, um tio, primos para poder sair, amigos que se preocupam com você e que normalmente a gente acaba esquecendo. A vida hoje em dia tá uma correria e quanto mais o tempo passa, ó, mais tempo a gente vai perdendo. E é esse tempo que eu falo assim, para todo mundo que vem conversar comigo, é o tempo, e que pede minha opinião, ou que me pergunta de conselhos, ou pessoas que eu atendo, às vezes eu falo assim, ó, o seu tempo é precioso. Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente pode não estar. Hoje você vê essa pessoa aqui, amanhã ela pode não estar. E você preso num pedaço de um retângulo desse aqui, é uma coisa que hoje eu vejo assim, você vai para um lugar, tá lá todo mundo sentado na mesa e mexendo no telefone. A gente sabe que isso acontece muito. Uhum, verdade. E falando sobre isso, hoje eu tive uma reunião para trazer um pouco para conversar a entrevista com você, e nessa reunião eu saí com o superintendente do shopping conversando e ele não parava, eu tentando conversar com ele, ele não parava de falar e atender o WhatsApp. E no elevador para descer do terceiro piso acompanhando até o carro dele no subsolo, são 4 andares, ele não parou de falar no WhatsApp. Aí eu perguntei, cara, quantas mensagens tu atende por dia? Esse cara, eu não sei. E aí, isso, eu até disse, pô, isso estressa, né? Porque, na verdade, ele tem outros negócios, vem para cá, sai daqui correndo, e a gente, para conversar, tem que sair correndo. E aí o tempo dele fica preso, né? E aí, para a gente debater as coisas, os telefones, peraí que eu tenho... Ou seja, é muita coisa. E aí eu vi que ele está refém da ferramenta. Sim. Então ele leva muito a sério, ele não consegue dizer assim, não, só vou responder depois. Ele quer responder na mesma hora. Aí ele diz, cara, mas a gente fala, todo mundo quer que resolva logo. Aí eu disse, você sempre responde logo. É o comportamento dele, ele quer logo, a ansiedade de resolver falar com as pessoas. E eu disse, mas cada um tem seu time, eu disse para ele. Dizendo que, por exemplo, às vezes ele reclama que eu demoro a responder a ele porque eu tenho meu time, eu devo estar fazendo alguma coisa. Se eu não respondia porque eu não estou ligado no telefone. E aí, se não tivesse telefone, ele teria que me procurar, ele teria que pegar o carro e até minha casa e dizer, preciso falar contigo. Aí, como a gente tem o telefone, a gente fala com as pessoas achando que está falando com elas instantaneamente. Na verdade, elas estão noutro momento, tá? Eu estou lá dormindo, por exemplo, e o horário que eu estou dormindo é um horário diferente dos outros. As pessoas parecem que não querem entender que eu tenho esse estilo de vida. Como é que você vê isso aí juntando toda essa experiência
digital porque Olha, o geek aqui ele é um pouco trocado de noite, ele é sim. notívago, ele tem um comportamento dark, ele usa cores mais escuras, aquilo que você falou, muita gente saiu de depressão. Há uma identidade underground, né? Eu digo, Na galera de game, na galera de geek, na galera de profundidade de internet, nos hackers, nos estudiosos. uhum. Então a galera fica muito dentro das tecnologias e fica como aqui está fechado. Nós vamos mudar isso aqui, que esse fechado ele fecha muito. Nós temos que trocar de cor para dar mais vida. Então o estúdio vai se passar por uma reforma para a gente dar um pouco mais, abrir. O preto Uhum. fecha e o preto faz esse comportamento Sim, de introspecção e deixa as pessoas muito doentes. E isso tudo que a gente conversou leva muito a essa. eu vejo assim, eu já fui uma pessoa que já passou, sim, por processos difíceis, muito difíceis na vida, né? E, inclusive, assim, né? Já passei por situações que eu achava realmente que a morte era a melhor opção. Ainda mais, principalmente depois do que aconteceu comigo, né? Recentemente, a perda do meu filho. Eu achava que me trancar na tela de um telefone era a melhor coisa que eu ia fazer, porque eu ia estar desconectando do mundo real para viver uma vida fictícia. E eu só consigo pensar assim: o celular, os jogos, o anime, os doramas, as músicas, né? Tudo que a gente tem hoje numa pequena ferramenta que é o celular, eu acho que ele tem um lado bom e um lado ruim. O bom é que, mesmo com a distância, por exemplo, meus pais moram no Rio Grande do Norte. Eu consigo conversar com a minha mãe todos os dias. Eu mando mensagem para ela, pergunto como é que ela tá, né? Mas a gente também tem ali o lado ruim, porque dentro do mundo em que a gente conversa com outras pessoas, não só ali, tinha uma época que tinha um aplicativo chamado Amino. O Amino, ele era um aplicativo, não sei nem se ele ainda existe. Isso foi em 2018, 2019, por ali. O Amino, ele era um aplicativo que englobava o pessoal do mundo geek. E você conversava com outras pessoas de outros países, de outros lugares. A gente sabe que tem pessoas que têm boa índole e as que não têm. Porque a gente não só fala ali, né, que o telefone, os aplicativos, os jogos, que também a gente conversa com outras pessoas de outros lugares, né, quando a gente está jogando, e, né, e a gente sabe que tem pessoas que têm boa índole e tem pessoas que têm má índole, né? E é nessa que o coração de um pai e de uma mãe, eu não estou dizendo isso só de um adolescente, de uma criança, eu digo pai e mãe, até pai e mãe de adulto mesmo, que fica na mão, entendeu? Porque a gente vai se fechando cada vez mais e a gente vai ficando preso exatamente naquela ferramenta que é o Você telefone. está em casa, mas não está presente. É aquela história, sabe? O filho está presente fisicamente, mas de alma e de sentimento ele não tá? Sim. E é onde a gente, nós, né, como pessoas mais adultas, mais velhas, a gente tem que ficar de olho. Porque o quarto, ele pode ser bom, mas ao mesmo tempo ele pode ser ruim. Porque a depressão, ela não começa no momento em que a pessoa tá tentando se matar. Às vezes ela tá bem, ela demonstra para você que tá bem, mas ninguém sabe o que a outra pessoa passa. Porque a depressão ela começa assim, e uma hora ou outra ela se vai. Qual é o mês? E agora, novembro? Ou é É Setembro Amarelo. setembro? A gente tá no mês de novembro, e a Então gente foi o mês tá. passado, foi o mês Foi, o mês do retrasado, que combate aí a gente conta. é. Mas Eu já tinha é o que eu. entrevistado num desses meses, no passado, um psiquiatra, né, falando sobre esses comportamentos. Foi interessante. Mas em função do ambiente digital, né, que a gente estava perguntando. Então, assim, eu acho que você deixou uma mensagem legal. Nós já estamos. Quantos minutos? Micheline? Eu vou encerrar aqui, tá? Vou deixar você fazer o último. Mas fala quantos minutos nós temos?
1h20? Pô, muito bom, né? Bom. Passamos um tempo razoável, né? Poderíamos passar horas, mas já conseguimos falar bastante. Queria deixar você à vontade para deixar sua mensagem, tá? Falar do que você quiser, e depois a gente está à disposição para estar sempre publicando nas redes sociais do shopping as suas necessidades lá do seu trabalho, de onde você hoje é colaboradora, e de outras coisas também. E que você continue essa pessoa linda, maravilhosa, Obrigada. tão comunicativa, tão meiga, e que Deus continue lhe abençoando. Muito obrigada. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Se vocês realmente, jovens, né? Criança, adolescente, adulto, pessoas mais velhas, né, também. Nunca esqueçam que o Naruto, ele não tinha ninguém. Mas ele se tornou um Hokage, que era o sonho da vida dele. Lembre-se que também temos pessoas que nos amam. E se você um dia pensar em desistir, aparece lá na Yume que a gente conversa. Que aí eu já chego assim, ó, vamos conversar, que o negócio aqui é sério, vocês não podem desistir. Desistir jamais vai ser uma opção, viu? Desistir não é opção, não. E eu queria deixar para todo mundo já, bem assim, que realmente a gente passa por muitas situações na vida que são difíceis, né? Todo mundo, qual é a pessoa que, por mais pobre, por mais rica que ela seja, por mais bonita, por mais feia, por mais... seja independente do que ela seja, a situação, a gente passa por situações bem difíceis, né? Mas é lembrar sempre que, enquanto a gente estiver aqui na Terra, sempre vai ter alguém que vai se importar com a gente. Não importa se vai ser uma pessoa que é da nossa família ou de fora. Mas é lembrar sempre que existe alguém que sempre vai se importar com a gente. E lembrar que os animes também são muito bons, viu? Lembrar que o anime também ajuda muito. E vocês que têm o sonho de também ser um bom desenhista, olha, digo logo, invista porque vale a pena. É uma boa terapia ocupacional. Vocês vão ocupar a cabeça de vocês. E lembrar sempre que, acima de tudo, Deus ele sempre tem que estar à frente de todas as decisões que a gente for tomar. Lembre-se sempre disso. E eu espero encontrar vocês aqui na Yume Costumes, no Shopping Maranguape. Coraçãozinhos. É isso aí, gente. Finalizamos nosso podcast Tudo Pouco. Thay Leal, Eudemar Garcia, muito obrigado. Fui!